Não é possível entender sobre o cristianismo sem saber quem é Jesus. Só sabendo quem é Jesus que podemos entender o que é ser cristão. Porque a nossa vida e tudo aquilo que vivemos se envolve, né? Toda a nossa fé cristã, ela gira em torno da pessoa de Jesus. Então tudo aquilo que fazemos e como vivemos, Maria, Cileia, ela se envolve e é em volta de Jesus. Então não tem como sermos cristãos se não sabermos quem é Jesus. Jesus é o ponto essencial. Jesus é o fundamento de tudo, tá? Jesus é o centro da nossa busca, da nossa vida. Só podemos ser cristãos quando entendemos quem é Jesus, tá bom? A Bíblia, ela ensina que Jesus é a revelação de Deus no mundo. Como eu ensinei a aula passada, lembra? Que Deus se revela através da natureza, através da palavra e através de Jesus. Lembra que eu ensinei na aula passada? As formas de que Deus se revela para nós? Deus ele se revela para nós através de toda a natureza. Deus se revela através da palavra. Por isso que você tem que ouvir a palavra de Deus para saber quem ele é, o que ele pode fazer. Não adianta só pedir oração. Deus ele se revela através da palavra. E Deus ele se revela através de Jesus. Então todo aquele que vê Jesus também enxerga Deus. E se você não conhece Jesus, você também nunca vai conhecer o Senhor nosso Deus. Para conhecer Jesus, você tem que conhecer a palavra. Para conhecer Deus, você tem que conhecer a palavra e principalmente conhecer Jesus, tá? Então, a Bíblia, ela ensina que Jesus é a revelação de Deus ao mundo. Deus nunca ficou distante da humanidade. Ele veio até nós através de Jesus. Então, através de Jesus, nós conseguimos enxergar Deus. Toda vez que olhamos para Cristo, enxergamos o Pai, tá? Então aquele que não conhece o Filho, não conhece o Pai. Por isso que é necessário buscarmos a Jesus, tá bom? Então, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, tá explicando, tá? Explica que o Verbo se fez carne. Significa que Deus assumiu forma humana e viveu entre os homens. Jesus mostrou como Deus é, como Deus ama e como Deus age. Então, ali em João está escrito assim que o Verbo, ele se fez carne. Ali Jesus ele veio para mostrar como era Deus, para mostrar o amor de Deus, para mostrar o agir de Deus, tá bom? E para mostrar como Deus age, como Deus vive. Então ele se fez carne. O Verbo, que era Deus lá no começo, ele veio para não ficar afastado. Muitas pessoas acham que Deus se afastou, mas Deus ele quis se aproximar tanto do homem, do ser humano, da humanidade, que ele enviou o único filho, que ele se fez carne só para estar próximo, só para saber o que o homem sente, o que o homem passa, o que o homem vive. Ele se fez carne só por isso. Olha que forte. Então vamos para o segundo ponto, tá? O segundo ponto principal vai ser rápido, pessoal. Já que ninguém não veio, eu não vou ficar aqui. O segundo ponto. Jesus já existia antes de nascer. Olha que forte. Jesus não passou a existir no nascimento ali, quando Maria o concebeu. Não. Jesus já veio antes de tudo isso. Lá em João capítulo 1, versículo 1, diz que Jesus existia no princípio, que Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Isso mostra que Jesus é eterno, tá? Assim como o Pai, antes da criação do universo, antes da existência da humanidade, Cristo já existia. Isso demonstra que Jesus não é apenas um mestre religioso, mas é o próprio Deus eterno. Então, antes de tudo, antes do nascimento, antes da vida, antes do Novo Testamento, Jesus já existia, tá? Jesus não passou a existir, Maria, quando ele nasceu ali. Não, Jesus existia antes, tá? Ali quando Jesus nasceu, só foi uma forma dele vir ao mundo ali para levarmos o pecado sobre ele. Mas antes de tudo isso, Maria Veloso, Jesus já existia, tá bom? Jesus não existiu a partir do nascimento. Jesus existia muito tempo antes disso. Antes de tudo isso, Jesus já existia, tá? Então vamos lá, ó. Agora o terceiro tópico. Vou terminar rápido, irmão, porque quando as pessoas não têm compromisso com Deus,
também acaba, é a última aula que eu estou dando também. Ó, o terceiro tópico. Jesus é totalmente Deus. Uma das verdades centrais da fé cristã é que Jesus possui a natureza divina. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz que quando a Bíblia diz que toda a plenitude da divindade habita nele, significa que tudo aquilo que pertence a Deus está em Cristo. Olha que forte. Então, tudo que é do Pai também é de Cristo, tá? Deus, ele está totalmente em Jesus. Jesus é totalmente Deus. Tudo aquilo que o Pai tem, Jesus também tem. Então, durante o ministério de Jesus, ele demonstrou essa divindade, porque só Deus pode perdoar pecados e Jesus também perdoou. Só Deus pode fazer milagres e Jesus também realizou, tá? Deus é quem domina toda a natureza. Jesus também dominou. Deus é quem recebe toda a adoração, assim como Jesus deve ser adorado. Então, Jesus é totalmente Deus. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9 diz: toda a plenitude da divindade habita sobre ele. Então, todo o poder de Deus, toda a plenitude de Deus habitava sobre Jesus. Aquilo que Deus pode fazer, Jesus também faz. Jesus cura, Jesus pode perdoar pecado, porque isso é algo só concedido a Deus, tá? Perdoar pecado, fazer milagres, dominar a natureza, ele receber adoração. Então, aquilo que Deus é capaz de fazer, Jesus também faz. Por isso que diz que toda a plenitude divina estava sobre ele. Todo o poder de Deus estava sobre Jesus. É por isso que hoje oramos no nome de Jesus, tá? Não oramos no nome do bispo, no nome de Pedro, de Paulo, no nome de Jesus, porque sobre esse nome é todo o poder. Quando pedimos, quando oramos, quando mandamos o mal embora, é no nome de Jesus, porque esse nome, Jesus, carrega todo o poder do Pai, tá? Aquilo que pedires em meu nome, ele falou, você receberá. Então, toda vez que você orar, é necessário que você ore em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu peço agora que essa dor vá embora. Eu dou a ordem agora pelo nome de Jesus, que todo mal desapareça da minha vida, porque sobre Jesus está todo o poder do Pai. Ele carrega a plenitude divina, tá? Então, tudo aquilo que fazemos e que vivemos é através de Jesus, tá bom? Esse é o terceiro tópico. Jesus é totalmente Deus. E diz mais assim, vamos para o quarto tópico. Vamos terminar rápido hoje. Quarto tópico, pessoal, olha que forte. Jesus também é totalmente homem. Olha que forte. Em Jesus, Teresa, existe duas naturezas. Duas. A natureza divina e a natureza humana. Olha que forte isso. Jesus, ele carrega duas naturezas nele. Jesus não é apenas divino, mas Jesus também se fez homem, diz a Bíblia, tá? Ao mesmo tempo que Jesus é Deus, ele também se tornou verdadeiramente homem. Tá? Lá em Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz isso. Se você abrir a Bíblia lá, vai estar escrito, tá? Então, Jesus, ele se fez carne. Jesus, ele é Deus e ele se tornou homem também. Por quê, bispo? Porque Jesus sentiu fome. Lá no deserto diz isso. E ele teve fome. Jesus se cansou. Jesus se sentiu triste. Jesus chorou quando Lázaro morreu, lá demonstra. E Jesus chorou. E Jesus sofreu. Então, tudo isso demonstra e tudo isso vem da natureza do homem, da natureza humana. É o homem que sente fome, que sente cansaço, que sente tristeza, que cansa, que sofreu. E Jesus, ele passou por tudo isso. Isso demonstra que a natureza do Senhor Jesus não é apenas divina, mas também existe nele a natureza humana. Por isso que ao mesmo tempo que Jesus é Deus, ele também se tornou verdadeiramente homem, como diz lá em Timóteo capítulo 2, versículo 5, tá? Então, lembra aí, existe duas naturezas. Jesus é divino, mas também se fez homem, por tudo aquilo que ele sentiu, pela fome, pelo choro, tá? Pelo cansaço, por aquele sofrimento, por sangrar.
Então, tudo isso faz de Jesus também um homem. Assim como ele é Deus, ele também é homem. Então, ele é duas características distintas: Deus e homem. Amém? Estão entendendo, sim ou não? Coloca aí para o bispo. Estão aprendendo? Então, ele carrega a divindade e ele também se fez homem. Então, Jesus também é totalmente homem, assim como ele é totalmente Deus. Bom dia, Rose, a paz do Senhor, minha amada. Então, presta atenção. Lá, então, isso mostra que ele compreende perfeitamente a fraqueza humana. Já que ele se fez homem, ele consegue entender a tua fraqueza. Olha que forte. Ele se fez homem para conseguir compreender. Então, ele entende completamente a fraqueza humana. Mas existe uma diferença importante. Jesus, por mais que ele se fez homem, ele viveu sem pecado, tá? Jesus, ele se fez homem e viveu sem pecado nenhum, Rose. Então, Jesus, ele é Deus e ele também se fez homem. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, diz, tá? Que ele foi tentado como nós, mas nunca caiu em pecado. Por isso, ele pode se tornar o sacrifício perfeito pela humanidade. Olha, ele nunca caiu em pecado. Por mais que ele fosse carne, ser humano, homem, assim como a mulher também, tá? O homem, ele nunca caiu em pecado. E é por ele nunca ter pecado que ele se fez sacrifício perfeito por nós. Porque ele nunca pecou. Então, só aquele que nunca pecou podia ser um sacrifício perfeito para uma humanidade que vive cheia de pecado, que vive cheia de erros. Então, por mais que ele também era totalmente homem, nele não existia pecado nenhum. Então, ele foi o sacrifício perfeito pela humanidade. Então, esse é o quarto tópico, tá? Jesus também é totalmente homem. O terceiro tópico é Jesus é Deus. E o quarto, Jesus é homem. Tá bom? Estamos aprendendo sobre cristologia nessa quarta aula. Na aula passada aprendemos sobre Deus, quem é Deus, tá? Teologia. Nessa quarta, cristologia, é onde ensina sobre Cristo, que você precisa saber as partes mais importantes ali, tá bom? Vamos para o quinto tópico agora, a missão de Jesus, tá? Alguém sabe dizer para o bispo aí qual era a missão de Jesus? Alguém sabe dizer? Fala para o bispo aí o que você acha, qual era a missão de Jesus, igreja? Coloca para o bispo aí. Qual foi o motivo da vinda de Cristo ao mundo? Coloca aí para o bispo, não precisa ter medo não de errar, tá? Todos nós estamos aqui para aprender. Minha esposa colocou ali salvar a humanidade. Coloca aí, dá a vida por nós hoje. Mais alguém? Coloca aí para o bispo. Pregar o evangelho, Maria. Salvar. Ó, eu vou lá em Lucas 9, versículo 10. Deixa bem específico, tá? O que ele veio fazer. Ele fez tudo isso que vocês falaram ali. Mas lá em Lucas 19, versículo 10 diz assim: que Jesus veio ao mundo com uma missão: buscar e salvar os perdidos. Olha que forte. Jesus fez tudo isso. Jesus pregou, Jesus curou, Jesus libertou, mas tudo isso fazia parte de uma missão: salvar e buscar os perdidos. Então, Jesus não veio para aqueles que se dizem ser santos. Não. Jesus veio exclusivamente para todos aqueles que são perdidos. Olha que forte. Para aqueles que estão no mundo lá fora, vivendo lá fora. A missão dele é essa, como a nossa missão é. Por isso que Jesus falou assim: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Porque essa é a missão do evangelho, salvar os perdidos. Então, não é salvar quem está dentro da igreja, não é chamar quem faz parte de outro ministério. Não, irmão. A missão do evangelho é pregar para quem está perdido no mundo lá fora, que não conhece a Deus. Essa foi a missão de Jesus. Lá em Lucas 19, versículo 10, tá? Jesus veio ao mundo com uma missão: buscar e salvar os perdidos. Buscar e salvar os perfeitos? Buscar e salvar os ricos? Não, os perdidos. Olha que forte isso. Jesus se importa tanto com aquele que o mundo não se importa, que ele veio com a missão só de salvar e resgatar o perdido.
O que não conhece. Perdido não é aquele que conhece e abandona. Não. Perdido é aquele que não sabe, que não conhece, tá? Quem conhece e abandona não é perdido. Perdido é aquele que nunca conheceu, tá bom? Porque aquele que conhece e abandona sabe o caminho. É como o filho pródigo, tá? Existe diferença. Ah, bispo, eu tô perdido porque eu saí da igreja. Não, você não tá perdido. Só tem vergonha na cara. Porque você conhece o caminho. Perdido é aquele que não sabe. Se eu conheço o caminho, eu não estou perdido. Eu sei aonde eu tenho que ir. Eu sei quando eu tenho que buscar. Eu sei quem buscar. Se eu conheço o caminho que eu estou andando, eu não estou perdido. Eu sei que naquele caminho ali eu vou sair aonde eu quero. Eu sei que naquele caminho ali eu vou chegar na minha casa. Perdido eu fico quando eu não conheço o caminho aonde eu estou. Perdido eu fico quando eu estou andando e eu não sei aonde eu estou. Esse é perdido. Então Jesus veio para aquele que não sabe o caminho. E ele mesmo diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então aquele que anda em Jesus nunca ficará perdido. Ele é o caminho. Olha que forte, olha que aula linda. Então ele diz: eu vim buscar e salvar os perdidos. Perdeu bastante aula em Francinês. Já estamos aqui no 5º tópico. Ele veio para isso, igreja. E ó, eu nem sei se eu vou fazer mais a próxima, porque eu faço aula aqui, eu fico madrugada toda preparando o culto, preparando a aula. E chega no dia o povo não vem. Eu vou orar para Deus para ver se eu faço a próxima aula. Vou orar para Deus, porque eu faço tudo para abençoar o povo. Faço aqui o culto, faço a aula, passo a madrugada preparando. Aí quando chega no momento o povo não vem. Então tem que dar honra a quem tem honra, né? Eu podia estar descansando no sábado, mas eu deixei de descansar para fazer tudo, para vir aqui entregar o melhor. Aí chega, o povo não vem aprender. Então, se o povo não quer aprender, né? Então vamos lá para o 6º tópico, igreja. A morte de Jesus. Perdão, no 5º ainda, ó. Vamos lá, continuar no 5º. Isso significa que a humanidade estava separada de Deus por causa do pecado. E Cristo veio restaurar essa relação. Olha que forte. Então, aquela relação que estava quebrada entre o homem e Deus, aonde estava afastado, Cristo, ele veio para trazer essa união. Então, o que nos une a Deus é Cristo, tá? O que nos une a Deus é Cristo. Por isso que temos que participar da Santa Ceia, tomar o sangue do Cordeiro, comer o corpo de Cristo, porque a palavra diz que aquele que não toma do meu sangue, não come do meu corpo, esse não tem parte comigo. E se você não tem parte com Cristo, você também não tem parte com Deus, porque é através de Cristo que chegamos até o Pai. Oramos através de Cristo, buscamos através de Cristo. Se não buscarmos Cristo, nunca chegaremos ao Pai também, tá bom? Então, Cristo ele veio. A missão de Jesus inclui, tá? Revelar Deus ao mundo através de Jesus. Sabemos quem é Deus. Ensinar o caminho da verdade. Mostrar o amor de Deus e oferecer salvação. Tudo que Jesus fez durante a sua vida apontava para esse propósito, tá? Então, 4 tópicos ali que se incluem na missão de Jesus. Anota aí. Revelar Deus ao mundo. Lembra a aula passada que o bispo ensinou? Como Deus se revela ao mundo? Quem lembra aí? Quem lembra quais são as 3 formas que Deus se revela? Eu falei para vocês aqui no começo e na aula passada eu ensinei. Alguém lembra aí? Quais são as 3 formas que Deus se revela ao homem? Quem lembra? Coloca aí uma delas. Quero ver se vocês lembram. Eu ensinei na aula passada. Falei agora quando eu abri. Quem lembra aí as 3 formas que Deus se revela ao mundo? Isso, Francineja, a natureza é uma delas, tá? Deus se revela ao homem através de toda a natureza. É isso mesmo, Francineja. Lembra da segunda? Qual é a segunda forma que Deus se revela ao mundo, igreja? Usamos muito aqui. Não, Maria Veloso, não, tá? É importante, mas não é, tá bom? Usamos muito aqui. Todo dia que o bispo faz o culto, tem muito aqui. Alguém lembra aí? A paz, Josiane, Deus abençoe. Alguém lembra? Não, a fé não. Eu ensinei a aula passada, meu povo. Meu Deus. 3 formas que Deus se revela ao mundo. Eu ensinei a aula passada. Através da natureza, através da palavra e através de Jesus.
são as três formas que Deus se revela ao mundo. Através da natureza, através da palavra, Deus se revela através da palavra, tá? E através de Jesus, tá bom? Então, uma das coisas que o Senhor veio fazer é revelar Deus ao mundo. Aquele que olha para Jesus, enxerga Deus. Aquele que conhece Jesus, conhece Deus, tá? Então, a missão de Jesus inclui revelar Deus ao mundo, ensinar o caminho da verdade, mostrar o amor de Deus e oferecer salvação. Jesus, então, ele oferece, ele não obriga a nada, ele oferece, né? Aí a pessoa, ela pega quem quer. É que nem quando você está na casa de alguém, aí a pessoa oferece para você algo. Às vezes você nega, não, muito obrigado. Não quero não. Às vezes você nega por educação, mas com Jesus você nega por burrice. Jesus está oferecendo a salvação, uma vida, uma bênção, está oferecendo uma vida eterna, mas as pessoas negam. Não quero não. Quando você convida alguém, é bíblico, tá? Quando você convida alguém para vir buscar Deus e a pessoa nega, ela está negando Jesus, ela está negando a salvação. Ali naquele convite, ela não está negando apenas não ir ao culto, não ir à igreja, ou não assistir os nossos cultos, as nossas lives. Não, naquela negação ali, irmão, ela está negando muito mais do que isso. Ali naquele momento, ela está negando a Jesus, está negando a salvação, está negando a vida eterna. Olha que forte, irmão. Ela negar um ponto, só dela negar, não querer assistir ao culto, só dela negar, não querer ouvir a palavra, ali ela já está negando muitas coisas. Olha que forte. Uma negação dela leva ela a negar todas as outras coisas. Então, quando você convida alguém e aquela pessoa nega, aquela pessoa fala que não, ela também está negando a salvação dela. Quem nega aquilo que é de Deus, também nega Cristo e também nega a salvação. Josiane, de sábado, o bispo não prega, de sábado o bispo dá aula de teologia, tá bom? Estamos na nossa quarta aula, estamos falando sobre cristologia. A aula passada falamos teologia, sobre o estudo de Deus, agora estamos estudando, tá? A teologia sistemática, cristologia, estamos falando sobre Cristo, tá bom? Todo sábado damos aula de teologia, por enquanto, até aqui. Vamos ver sábado que vem, se eu vou continuar. Então, tudo que Jesus fez durante a sua vida apontava para esse propósito. Vamos para o sexto tópico, pessoal. A morte de Jesus. Sexto tópico, tá? A morte de Cristo na cruz não foi um acidente ou uma derrota. Porque quando você olha para Jesus na cruz, qual é o teu sentimento? Tristeza, poxa, Jesus na cruz, poxa. Não, irmão. Ali, na verdade, foi algo vitorioso. Pode parecer uma derrota ver Jesus naquela cruz, crucificado, sangrando, mas não é. Ali quem saiu derrotado foi o diabo. Não é porque Jesus estava naquele ponto que ele saiu derrotado. Ao contrário, o diabo fez tudo para que aquele momento não acontecesse, tá? Então, aquele momento que muitos acham que é um momento de tristeza, de derrota, porque Jesus estava crucificado, de dó, não era não. Ao contrário. Aquele momento ali era um momento de alegria, era um momento de vitória. Foi naquele momento ali que a vitória foi decretada. O diabo queria que aquele momento não acontecesse, tá? O diabo não ficou feliz de ver Jesus crucificado. Ao contrário, ele ficou derrotado, ele ficou triste, preocupado, porque ali naquele ato a vitória tinha chegado ao povo de Deus. Então, a morte de Cristo na cruz não foi um acidente ou uma derrota. Foi parte do plano de Deus para salvar a humanidade. Aquilo era parte do plano, olha que forte. Era plano de Deus aquilo ali. E lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, fala sobre isso. Na cruz, Jesus tomou sobre si os pecados da humanidade. Ele sofreu o castigo que deveria cair sobre nós. Então, o único símbolo que existe para a nossa vida, para os cristãos, é a cruz, tá? É o único símbolo que podemos usar. A cruz vazia, tá? Não a cruz com Cristo pregado. Não, isso não, tá? Porque Jesus não está mais na cruz, tá? Isso vem dos católicos, nada contra, tá bom? Cada religião, mas
erradamente usar a cruz com Cristo. Por quê, bispo? Porque Cristo não se encontra mais na cruz. Então, quando você coloca Cristo na cruz, isso demonstra que ele ainda está crucificado, mas ele não está. Então, podemos usar a cruz, mas ela vazia, como sinal de vitória, como sinal de que Jesus venceu, como sinal de que Cristo não está mais na cruz. Então, cruz é o símbolo do cristianismo, é a cruz, tá bom? O símbolo do cristianismo é a cruz. Sem Jesus lá. No Antigo Testamento, os pecados eram cobertos através de sacrifícios de animais. Mas Jesus se tornou o sacrifício perfeito e definitivo. Por isso a cruz é o centro da fé cristã. Olha que forte. Por isso a cruz é o centro da fé cristã. Jesus se fez sacrifício definitivo, tá? Toda vez que o homem pecava ali, que acontecia um erro ali no Antigo Testamento, era necessário o sacrifício de um animal. Irmão, ia faltar. Imagina hoje, você ia ter animal para sacrificar para todo mundo. Hã? Não, irmão. Então, toda vez que alguém errava, era necessário ali que um animal fosse crucificado. Toda vez era necessário que um animal fosse crucificado. Mas Jesus, ele se fez sacrifício definitivo. Ele se fez um único sacrifício para tudo. Então, o perdão hoje vem através de Jesus, tá? A vida vem através de Jesus. Quando você erra, o seu pecado, ele é apagado através de Jesus. Jesus é o ponto essencial. Por isso que eu falo assim, ó, não adianta você estar adiando, não, bispo, eu vou fazer com dinheiro. Ontem eu atendi uma irmã que ela queria fazer um sacrifício de dinheiro para que Deus pudesse responder. Ela falou, não, bispo, eu quero fazer um sacrifício de dinheiro para Deus. Não, irmão, não existe isso, tá? Sai fora, isso daí é só para roubar o teu dinheiro, tá bom? Jesus se fez sacrifício. Lógico que você pode ofertar, lógico que você pode fazer um voto com Deus, mas não existe esse negócio de fazer sacrifício em dinheiro para Deus, porque sacrifício é Jesus. Jesus sacrificou, tá bom? Jesus, ele se fez ali para perdoar o teu pecado, tá? Então, pelo amor de Deus, não faz essas coisas loucas aí não, de Salmos 90, onde você tem que dar R$90 para Deus quebrar a maldição, de Salmos 100 para você dar R$100 para Deus quebrar a maldição. Não, irmão, tudo isso é quebrado através de Jesus, através da tua busca. Quando você passa a buscar Jesus, você não precisa pagar 100 em Salmos, é Jesus, tá? Jesus, ele se fez o sacrifício perfeito, tá bom? Então, o teu pecado não é dinheiro que vai cobrir. Não é eu pequei, eu vou dar R$100, eu vou fazer um voto. Não, irmão. É através do sangue de Jesus, tá bom? Aquele que confessa, diz. Aquele que confessa Jesus o teu pecado e o abandona, tá livre. Tá livre. Confessa Jesus e abandona, é o que ele falou, tá bom? Porque ele se fez. Ele se fez, mas que nem o bicho falou, confessar e abandonar. Não adianta confessar e continuar no erro, tá? Se você confessa e continua no erro, é porque você não foi livre, não está livre ainda. Ele falou, confessa e abandona. Confessa, diz o que você fez para Jesus, confessa para ele e abandona o ato. Ali você é livre, porque Jesus levou sobre ele, tá? E o diabo não vai achar do que te acusar, tá bom? Então, no Antigo Testamento, os pecados eram cobertos através de sacrifícios de animais. Mas Jesus se tornou o sacrifício perfeito e definitivo, tá? Por isso a cruz é o centro da fé cristã, tá bom? A cruz é o centro da nossa fé, Francinejo. Toda cruz é o centro da nossa fé. É o único símbolo ali que podemos usar, tá bom? Não para adorar, não para orar, pelo amor de Deus, tá? Não é para adorar a cruz, ó, não. Mas ela é o único símbolo cristão ali, é a cruz vazia, que demonstra que Cristo venceu. A cruz, tá? É o símbolo da nossa vitória. Toda vez que você vê a cruz vazia, você tem que lembrar que Jesus venceu, que nós somos vitoriosos por aquilo que aconteceu na cruz, tá bom? A cruz é o único símbolo da fé cristã. Agora vamos falar sobre o sétimo tópico. A ressurreição de Jesus. Olha que forte. A ressurreição é a prova de que Jesus venceu a morte e confirmou tudo o que ensinou.
Lá em Coríntios capítulo 15, versículo 20, fala sobre isso. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a fé cristã não teria fundamento. Mas a ressurreição demonstrou que Jesus é Filho de Deus, que venceu a morte e que existe esperança de vida eterna. Por causa da ressurreição, o cristão vive com a certeza de que a morte não é o fim. Olha que forte. Então, através daquilo que Jesus fez na cruz, da ressurreição dele, temos a certeza hoje da vida eterna, tá? Se Jesus não tivesse ressuscitado, irmão, viveríamos da incerteza do que iria acontecer, para onde iríamos, mas quando Jesus ressuscitou, ele trouxe a prova de que toda palavra é verdadeira. Quando ele ressuscitou ali, ele nos ensinou, tá bom? O que vai acontecer com todos aqueles que crerem. Então, a ressurreição de Jesus não é algo assim apenas para você olhar e achar que é algo bonito, ou uma data específica da Páscoa, a paixão de Cristo, não. Isso demonstra algo muito maior. Demonstra ali aquilo que Jesus quis deixar, tá? Que Jesus é Filho de Deus, porque só quem é Filho de Deus tem o poder de ressuscitar. Ele venceu a morte e trouxe esperança. A nossa esperança, ela está na vida eterna, né? A nossa esperança, ela não se resume apenas àquilo que está aqui na terra, porque senão a tua esperança é limitada. Jesus, ele elevou a nossa esperança, não só daquilo que podemos viver aqui agora, mas daquilo que vamos viver eternamente. Por que você busca Cristo? Por que você busca Jesus? É só para que ele possa mudar a tua vida aqui agora? Coloca aí pro bispo. É só para você viver bem aqui nessa terra? É só por isso que você vive Jesus? É só por isso que você busca? Por que você foge do pecado? Por que você foge do erro? Porque você sabe que existe uma vida após a morte, uma vida além daqui. Então, Jesus te trouxe a esperança de que depois da morte exista algo bom para você, existe uma vida abençoada, existe uma vida eterna. Então Jesus, ele nos trouxe essa esperança de que quando padecemos aqui nessa terra, não possamos todos nós sofrermos. Então, quando olhamos para Jesus, temos esperança de que existe um céu, uma vida eterna. Então Jesus trouxe tudo isso com a ressurreição. Olha que forte. A ressurreição, ela nos traz esperança da vida eterna, de vivermos aquilo que não vemos, mas acreditamos pela fé. Então esse é o 7º tópico, a ressurreição. Agora vamos para terminar, vamos para o 8º. A aplicação espiritual, tá bom? Então, conhecer a história de Cristo, de Jesus, né? Não é suficiente. Cada pessoa precisa decidir o que fará com Cristo. Você precisa decidir. Depois que você sabe, quando você recebe uma notícia na tua vida, você tem que decidir, você tem que tomar uma decisão sobre o que você vai fazer. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Chegou a notícia que existe uma vaga de emprego na empresa da tua cidade, e essa vaga é específica para aquilo que você sabe, para aquilo que você estudou, e você está precisando desse emprego. Então, quando chega essa notícia para você, você precisa decidir o que você vai fazer com aquilo que você sabe. Você precisa decidir se vai tentar, se vai buscar, se vai até essa vaga para tomar posse do teu emprego, porque você sabe fazer aquilo que eles estão pedindo, ou se você vai continuar vivendo a mesma vida, esperando uma outra oportunidade. Então olha que forte. Não adianta apenas ter o conhecimento de Cristo. Você tem que decidir o que vai fazer com esse conhecimento. Se você vai buscar ele para mudar a tua vida, a tua história, ou você vai ficar aí esperando o mundo te dar uma oportunidade que não vai aparecer. Você vai ter que decidir o que você sabe sobre Cristo. Se você sabe que Cristo salva, se você sabe que Cristo tem poder, se você sabe que Cristo pode te curar, se você sabe que Cristo é a saída, é a verdade, o caminho, se você sabe que Ele
é a vida, o caminho, irmão. Se você sabe de tudo isso, então a decisão tem que ser tua de sair aonde você está e buscar por isso. Não adianta apenas eu saber. Saber não vai me salvar. O que vai me salvar é o que eu faço com tudo aquilo que eu sei. Você pode saber de tudo, irmão. Você pode saber teologia, cristologia, teologia sistemática. Você pode saber de todas as teologias que existem. Mas o que vai te salvar não é você saber, mas é você fazer algo com aquilo que você sabe. Não basta eu saber que Cristo salva se eu não buscar essa salvação. Não basta saber que Jesus morreu por mim e levou as minhas dores sobre a cruz, levou as minhas dores sobre eles, que eu vou ser curado. Eu tenho que buscar essa cura, eu tenho que buscar essa resposta. Então talvez você é uma pessoa que sabe quem é Cristo, que sabe que Ele é capaz, que sabe que Ele tem o poder, que sabe que Ele pode salvar, que sabe que Ele te oferece uma vida eterna, mas só saber tudo isso não adianta, não é verdade, irmã Francineide? Não adianta, não é verdade, Tereza? Temos que buscar. Então, ele fala aqui, tá? A aplicação espiritual do Cristologia é essa. Não é saber quem é Cristo, mas é aplicar tudo isso na nossa vida. A Cristologia ela tem que ser aplicada todos os dias. Sabemos quem é Cristo, então temos que buscar por Ele. Sabemos o que Ele pode fazer, então temos que buscar aquilo que Ele pode. Não adianta só eu saber que Ele pode. Eu não quero só saber que Ele pode curar. Eu quero ser curado. Eu não quero só saber que Ele pode prosperar. Eu quero ser próspero. Mas para isso acontecer, a decisão de buscar tem que ser minha. Estão entendendo, sim ou não? Você sabe de tudo que Cristo é capaz. Se você busca, você alcança. Se você busca Cristo, você alcança o que Ele pode fazer. Isso é cristologia. Tá bom? Quem é Jesus para você? O verdadeiro cristianismo não é apenas informação, mas é a transformação de vida. Todo aquele que conhece Cristo tem que mudar. Todo aquele que conhece Jesus muda. Ou vocês não mudaram, vocês que estão aí, que fazem parte da live, da igreja, do ministério. Não tem como, irmão. Aquele que conhece Jesus passa a viver na verdade e não vive mais na mentira, tá? Então, quando a pessoa fala assim, eu conheço Cristo, mas você não vê mudança na vida dela, mudança de comportamento, mudança de fala, mudança de atitude, ela sabe, ela ouviu falar, mas na verdade ela não conheceu de verdade, irmão. Porque aquele que realmente conhece, Rubens, Cristo, muda, se transforma. Não tem como eu conhecer Cristo e não transformar quem eu sou. Eu posso ter sido, Rubens, o maior pecador da terra. Eu posso ter sido um bandido, ou talvez a mulher pode ter sido uma prostituta, pode ter sido um presidiário, um viciado nas drogas, na bebida, pode ter a pior pessoa desse mundo. Mas a partir do momento que eu conheço Cristo, há transformação. Eu não posso conhecer Cristo, mas continuar a mesma pessoa, porque isso não é cristianismo. O poder do cristianismo é transformação de vida. Marca bem essa frase aí. O cristianismo transforma a vida. Não é só informações. Não é só eu me informar, mas é haver uma transformação. É quando há uma transformação verdadeira que você pode dizer, eu me tornei cristão. Não é quando você sabe, mas é quando você vive a transformação. Quando começa a haver uma transformação aqui na tua mente, de intelecto, de emoções, porque o cristianismo também transforma a emoção. Você sai do sentimental e passa a viver pela certeza, tá? Transforma. Quando você vê a transformação acontecendo na tua mudança de caráter, de comportamento, de busca, porque aquele que não é de Cristo não vai buscar as coisas de Cristo, mas aquele que é de Deus busca as coisas de Deus, porque se transforma aquilo que ele buscava. Antes eu buscava a bagunça do mundo. Quem era assim? Tem alguém aí, bispo? Antes eu buscava. Graças a Deus eu nunca busquei muito mundo assim, eu não gostava, né? Como eu vim desde criança, de berço evangélico. Então,
Aquele que é do mundo busca as coisas do mundo. Eu gostava de bagunça, bispo. Eu gostava, bispo, de bagunça, de sair à noite e da gandaia, da festa. Isso era o teu eu passado. Mas a partir do momento que eu conheço a Cristo, há uma transformação. E aquilo que eu buscava antes, eu já não busco mais. Hoje eu busco o que é de Deus, porque aquilo que é de Deus me traz certeza, me traz verdade, me traz força, me traz paz. Então esse é o poder do cristianismo. Transformação. Gostava, irmã? O bispo nunca... Mas é bom, porque pelo menos a irmã sabe as duas partes, não é verdade? É bom assim, tá? Pelo menos a irmã sabe o que é ruim. Quando alguém perguntar para a irmã pode falar, não, mas ó, eu já vivi essa vida que você viveu também, viu? Eu já tive lá também e eu posso falar para você, hoje eu sou muito mais feliz. Tá? Ah, bispo, eu era aí. Não, glória a Deus. Era melhor ainda, porque sabe de onde Deus tirou. Você pode ter testemunho para falar, tá? Tudo aquilo que passamos tem que servir de testemunhos de onde Deus tirou, daquilo que saímos. Quando alguém vir falar para você, ó, eu também vivia assim, eu também fazia isso, eu também gostava da bagunça, do mundo, mas Cristo me transformou. Hoje eu já não vivo mais assim, e foi a melhor escolha que eu fiz. Olha que forte. É assim que Deus nos usa. Deus usa as nossas dores como exemplo, Deus usa os nossos problemas, Deus usa o nosso passado como exemplo, tá? Deus usa. As pessoas vêm e vão querer te atingir por aquilo que você fez, por aquilo que você vivia, e você vai falar, realmente, eu era, mas o poder de Cristo é tão forte que Ele mudou toda a minha vida. Aquilo que eu era e que eu fazia, eu já não faço mais. Olha que forte, irmão. As pessoas vão tentar te atacar pelo teu passado, mas Deus vai usar até o teu passado como testemunho. Isso é cristologia, tá? A transformação de Cristo na tua vida. Quando há uma transformação, você se torna cristão, tá bom? E vamos lá. Eu ia passar algumas perguntas para vocês, mas eu acho que vocês não estão nem com o caderno para anotar, né? O bispo também, eu falei assim, irmã Francineide, olha, falar pra você, eu não sou de sair de casa, sabia? É bem raro o bispo sair, irmão. É bem raro os bispos sair. Só sai pra resolver. Por que será? A gente não consegue mais se envolver com o mundo. Não que o mundo não possa ser alegria, mas a gente não consegue mais se envolver, né? Parece que a gente perde um encanto, a gente não se envolve mais, não bate mais a nossa vida. Vocês também são assim? Parece que não bate mais, né? A gente vê as pessoas no mundo lá fora se divertindo, bagunçando. Parece que a gente não tem aquela vontade que as pessoas têm. E não que isso seja errado. Glória a Deus. É que a gente sabe o que é paz verdadeira, né? A gente sabe o que é paz de verdade, né? Eu não consigo, irmão. Vou falar para você uma coisa de verdade. Diante de Deus. Nem mesmo em rodas familiares. Sabia? Eu não gosto nem mesmo, irmão, de muita família assim. Às vezes eu me reúno no Natal ali, que é onde está. Mas eu não gosto, irmão, de nem com familiar assim. Eu me reúno muito assim, aquela festa que vai toda a família e fica aquela bagunça. Irmão, não gosto. Eu gosto de ficar com a minha família aqui, a minha casa. Minha casa não, que é a casa da minha avó aqui, né? Mas eu gosto de ficar, se for para fazer alguma coisa, eu faço aqui em casa mesmo. Se for para fazer um churrasco, eu e minha casa, minha esposa, minha filha, minha avó. E eu não gosto, irmão. Não gosto de me envolver. Eu queria... É mesmo? Moro na roça? Eu queria uma roça também, irmão. Que aí ia virar bicho do mato, meu irmão. Eu não me envolvo, irmão. Não gosto. Eu gosto disso daqui, ó. Eu gosto de fazer meu culto aqui, de fazer a live, a reunião. A minha vida é isso daqui, ó. Eu não tenho mais vida no mundo lá fora, irmão. Não tenho. E ó, eu não sinto falta nenhuma, sabia? Eu não sinto falta nenhuma de viver aquilo que é do mundo lá fora. A minha vida se tornou isso daqui, ó. Se tornou pregar a palavra, atender vocês, dar aula, orar para vocês. Se tornou a minha vida, viver isso daqui. Viver é Cristo e morrer é lucro. Como Paulo disse. Viver é Cristo, morrer é lucro. Ou viver é lucro e morrer é Cristo, tanto faz. As duas coisas estão na mesma. Isso é a nossa vida, é isso, tá? E quando a gente vive para Cristo, a gente não sente mais falta de nada, não é verdade? A gente não sente mais falta da bagunça, da folia. E é lógico que a gente gosta ali, né? Não sente. A gente sente falta de Deus, né?
Agora fica um dia, quando o bispo não faz culto de manhã, irmão, eu já fico sentindo falta. Às vezes dá 10 minutinhos para começar o culto, o bispo já está aqui de pé, andando para todo lado, porque eu tenho alguns problemas, que eu sou meio pontual. Quando eu falo 7 horas, 7 horas. Se eu falo 8 horas, 8 horas. Então, eu espero dar a hora certinha para abrir ali, uns 10 minutos antes. Então, às vezes dá o tempo aqui, irmão, eu já fico aqui, já orando aqui, já para lá e para cá, esperando começar o culto. Porque eu sinto falta disso. Quando eu não faço reunião, eu sinto falta. Eu não sei como as pessoas não sentem falta de buscar Deus. As pessoas que não sentem falta de buscar Deus, estou ensinando, tá? É porque já morreram espiritualmente. Sabia? Quando a pessoa não sente mais vontade, mais ânimo, falta de buscar Deus, quando ela começa a trocar tudo aquilo que é de Deus por qualquer coisa, é porque ali já houve a morte espiritual. A morte espiritual é a primeira que acontece. Lembra com Adão e Eva? A primeira morte que aconteceu foi a espiritual, através da desobediência. Quando desobedeceram, morreram espiritualmente. A primeira morte que aconteceu, a morte espiritual. Morreram ali, perderam a vontade, o ânimo, se afastaram daquilo que era do Senhor, saíram do paraíso. Então, quando a pessoa ela perde os princípios, ela perde o temor a Deus, ela perde a vontade, o amor por aquilo que é de Deus, ali já começa a ver a morte espiritual. E se você morre espiritualmente, irmão, depois tudo começa a padecer. Padece o teu corpo, a tua casa, a tua família. É por isso que a nossa vida, ela não é guiada pela vida financeira, não é guiada pela vida do relacionamento. A nossa vida, ela é guiada pela vida espiritual. Quando tua vida espiritual está fortalecida, você está forte para vencer. Quando a tua vida espiritual está bem, você vai estar bem em todas as áreas, tá? Não adianta tentar arrumar todas as áreas da tua vida sem antes a vida espiritual estar conectada com Deus, estar fortalecida. Aí entra o jejum, a oração, a palavra, que é o alimento, tá bom? A nossa vida espiritual, ela é alimentada por isso, pelo jejum, pela oração, pelo louvor que você canta, tá? Lembra a pregação de ontem? Murmurar não, mas declarar, lembra? Então, é isso, a murmuração alimenta o mal, a adoração alimenta o nosso espírito, tá bom? Então, tudo isso é alimento espiritual. Posso colocar as perguntas aí? Escreve a pergunta, depois você que vai assistir o vídeo no YouTube, ó. A primeira pergunta, o que significa cristologia? Não é para responder agora, tá? Depois vocês escrevem aí e manda pro bispo lá, que nem vocês estão fazendo, tá bom? Você que faz parte do grupo, da igreja, tá? Depois você manda pro bispo lá as respostas, que nem a irmã Francineide colocou lá. Ela e a filha, né, irmã? Sua filha também fez lá pro bispo, né? Então, a primeira pergunta é, o que é cristologia? Teologia, estudo sobre Deus. Cristologia, estudo. Aí, tá? Mas você não coloca só lá, estudo disso, bispo. Escreve lá, tá? O que fala, tá bom? E para a segunda pergunta, tá? Segunda pergunta. Segundo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, o que aprendemos sobre Jesus? Aí você vai ter que abrir lá na Bíblia para ver. Tá lá, o bispo falou. Lembra, a missão de Jesus? A missão de Jesus é... Taranã, taranã. Lá em João, tá? Você abre lá e vai ver. Terceira pergunta, pessoal. Terceira pergunta. Cite duas evidências bíblicas de que Jesus é Deus. Duas. O bispo ensinou na aula. Duas evidências bíblicas, tá? De que Jesus é Deus. Tá bom? Lembra que Jesus, ele tem duas naturezas. Ensinei na aula. Jesus tem a natureza divina e a natureza humana. Ele é o único que tem as duas naturezas, tá? A divina e a humana. Então, cite duas evidências bíblicas de que Jesus é Deus. E agora, cite duas evidências de que Jesus também é homem. Cite duas evidências de que Jesus também é homem. A quarta pergunta. Posso ir para a quinta pergunta? Coloca aí para o bispo. Posso ir para a quinta pergunta?
Sim ou não? Coloca aí pro bispo. Posso para sinergia? Ó, a quinta pergunta, a última, tá? E no final do ano, eu vou enviar um presentão para quem tá respondendo tudo, viu? Fica tranquilo, não vai ser em vão não, a tua aula, o teu estudo. E vocês sabem que o bispo envia os presentes, né? Que eu envio Bíblia, envio quadro, vocês sabem disso, né? Então, tô anotando todas as notas de vocês ali, tá? E para quem tá fazendo, mesmo que seja mais de uma pessoa, no final do ano, quando terminar tudo, eu vou estar enviando presente para vocês, tá bom? Pra gente bem bonitão. Não precisa de ninguém pagar nada não por isso, tá? Então, a quinta pergunta. Qual foi a principal missão de Jesus ao vir ao mundo? Você vai responder lá pro bispo. Amém? Então, essa foi a aula de hoje. A aula passada, teologia, essa cristologia, tá bom? E a aula que vem, uma das mais importantes, pneumatologia. Alguém sabe dizer o que é pneumatologia? Ó, estudamos sobre o Pai, sobre o Filho e agora vamos estudar sobre o Espírito, tá? O estudo do Espírito Santo. Ele chama pneumatologia, tá? Que é o estudo sobre o Espírito. Tá bom? Tereza, qual foi a principal missão de Jesus ao vir ao mundo? Tá? A última pergunta. E semana que vem, a quinta aula, doutrina do Espírito Santo. Pneumatologia. Não é nenhuma doença, não. Aprendemos a doutrina de Deus. Lembra lá? A separação de como Deus é, quem é Deus, o que Ele tem. Hoje aprendemos sobre Cristo, quem é Cristo, o que Ele faz, o que Ele fez. E semana que vem vamos aprender sobre o Espírito Santo. Combinado? Não perca a aula que vem, ó. Vamos aprender quem é o Espírito Santo, vamos aprender sobre o batismo no Espírito Santo, dons do Espírito Santo, tá? E a atuação do Espírito Santo na igreja. Combinado? Não perca, a próxima aula vai estar boa. Ah, pessoal, a próxima aula não. Sábado que vem vai cair dia 28? Dia 28, sábado que vem, coloca aí pro bispo. É dia 28, sábado que vem? Se eu não me engano é, né? Eu acho que é sábado que vem, é dia 28. Eu estou enganado. O celular do bicho trincado, olha. Deixa eu ver aqui, eu não lembro. Acho que é dia 28, né? É. Tô esperando alguém me responder aí, que eu não sei. Tentando ver aqui. Dia 21, ah tá. Não, dia 21, tá bom. Então sábado que vem tem. No outro sábado, dia 28, não vai ter, tá? Não, tá certo, dia 21. No dia 28, que eu acho que vai cair no sábado, não vai ter. Porque lembra que o bispo combinou? Eu tinha falado, pessoal, dia 28 o bispo vai para São Paulo, mas eu achei que era o mês passado e vai ser nesse mês agora, tá? Que eu vou lá comprar algumas coisas para a igreja, tá? Para fazer campanha para vocês, tá bom? Então dia 28 eu acho que vai cair no sábado, que o bispo vai para São Paulo. Então no próximo sábado tem aula ainda. No outro que não vai ter. Combinado, igreja? Tá bom? Então no próximo tem, a gente vai aprender sobre a doutrina do Espírito Santo. Tá bom? Ó, muito obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe a todos. Eu não vou pedir a tua oferta, pessoal. Eu creio que todo mundo aqui tem o número do bispo, né? Tem a conta da igreja. Não vou pedir não, caso você queira ajudar. Aí fica ao teu critério. Tá? Como o bispo fala, eu não sou... Por mais que eu estudei teologia, eu não sou professor de teologia, tá? Minha vocação é pregar a palavra de Deus. Eu só estou aqui para tentar passar um pouco de ensinamento para vocês, tá bom? Para que vocês se tornem aí, no futuro, um grande homem, uma grande mulher, pregadora da palavra, pregador da palavra, tá? Só para você adquirir um pouco mais de conhecimento. Combinado? Não sou professor de teologia, mas eu me esforço para trazer o melhor. É por isso que o bispo fica triste quando o bispo se esforça para vir trazer o melhor e as pessoas não vêm aprender, né? Isso entristece. Imagina aí, o bispo ficar ali estudando para trazer o melhor para vocês, querendo vocês aprendam, tenham sabedoria, né? Aí o povo não vem, aí entristece mesmo. Mas a obra de Deus não pode parar, né? Amém? Então,
Ó, manda lá pro bispo, não precisa ser hoje, tá? Até sábado que vem você manda pro bispo, combinado? Até sábado que vem, não precisa ser hoje não, precisa, vai aproveitar o sábado com a família, com a casa, tá? Vai fazer teus afazeres, vocês que as irmãs vão limpar a casa hoje, hoje é sábado, bispo, dia de fazer faxina hoje, de limpar tudo, cama, tudo, hã? Exatamente como a nossa irmã Francineide ali, ó, a obreira tá falando ali, ó. Você que é novo aqui, tá? Caso queira entrar no grupo, chama o bispo, ou não precisa ser só o bispo. Bispo, eu sou mulher, eu não quero mandar mensagem pro senhor, porque não tem problema. Manda mensagem aqui, ó. A irmã Francineide também é moderadora do grupo, tem a minha esposa, a irmã Tereza, tá? Todas eu confio, tá? Pessoas que eu confio ali, que fazem a obra do Senhor, tá bom? Pode falar para elas também, elas colocam você lá no grupo. E sempre que precisar, tanto do bispo, tanto da oração de alguém ali que faz a obra, estamos todos à disposição, tá bom? Caso alguém queira. Bispo, é um problema mais íntimo, bispo. Eu não quero falar com o senhor, gostaria de falar com alguma mulher. Tem a minha esposa, tem as irmãs ali, ó, tá? Mas eu tô aqui para resolver também qualquer problema, irmão. Eu já escutei tanta coisa que vocês nem imaginam. Vocês nem imaginam, porque faz parte da obra. Não precisa se envergonhar não de falar com o bispo, tá? Tô aqui para tudo, tá bom? Para dar sabedoria em tudo. Mas caso você se sinta um pouco mais assim, manda mensagem para minha esposa. Tem as irmãs ali, ó, tá? Você se sinta mais à vontade para falar, tá bom? Não tá passando por cima da autoridade. Não, mas o senhor é o bispo, não, tá? Fazem a obra de Deus ali. E se elas não souberem, elas vão chegar até o bispo, tá? Se elas não souberem, elas não vão falar para você coisa errada. Elas vão procurar o bispo para que eu possa orientar. E através da orientação que eu passar para elas, elas passam para vocês. Combinado? Então, caso alguém queira entrar no grupo, só mandar. Mas tem que colocar o número ali para mandar, né? Para alguém mandar mensagem, para alguém tem que ter meu número ali em cima, né? Não fica difícil as pessoas mandarem mensagem para entrar no grupo, não é verdade, igreja? Fica difícil? Ou elas vão ter que adivinhar o número do bispo por telepatia, fica complicado, né? Ninguém vai saber. Então, você que precisa, tá? Manda mensagem pro bispo ali, tá bom? Esse é o número do bispo, tá? Só mandar mensagem, vou te atender com todo carinho, com todo amor. Caso queira fazer parte do grupo da igreja, te colocamos lá, tá bom? Lembrando, não é grupo de igrejas, é grupo da igreja, onde ali tem coisas do nosso ministério. Não é pregação de fulano, de bertano, que senão vira bagunça. Vira bagunça, ali é da igreja, tá? Tá bom? Deixar bem claro e específico.